Convido para tomar lugar à mesa o seguinte convidado, senhor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. De alguém para conduzir. Senador Amin, conduza o nosso convidado, por favor, senador. Posso levar o general comigo? Sim, mais garantido. Falar da nossa meta, falar sobre o processo de autonomia. É sempre importante lembrarmos que o nosso Banco Central dispõe de autonomia, não de independência. Se tivesse independência, o Banco Central poderia estabelecer ele próprio a meta de inflação a ser alcançada. E sua autonomia se resume a decidir como aplicar os instrumentos à sua disposição. A principal dessas decisões, sem dúvida, é a definição da taxa Selic, que não pode ser guiada por voluntarismo ou ideologia. Relevante ainda lembrar que não houve qualquer aumento da taxa Selic durante o atual governo, demonstrando que não se trata de um movimento orquestrado em razão da mudança na gestão do país. Elevação da taxa de 2% para os atuais 13,75% ocorreu no governo anterior. Fake news faz parte da nossa vida. O autor do segundo requerimento, senador Alessandro Vieira, está com a palavra, senador. Quais são as medidas adotadas para evitar um conflito de interesse para que você não tenha uma profecia autorrealizável? Em relação ao conflito de interesse do Focus, a gente não olha só o Focus. Qualquer um pode se registrar para ser um agente do Focus, a gente tem os rankings e a gente tenta manter no Focus sempre, a gente inclusive tem uma avaliação que é o Top 5, que a gente tenta manter quem acerta mais. A parte de mercados, e a parte de mercados tem dinheiro envolvido. Então, se alguém faz uma expectativa que ela não acerta, ele acaba sendo menos considerado, né? Em relação ao erro que foi feito, né, de fato gerou um erro que eu mostrei que foi um erro relevante financeiramente. Um erro que apontou uma diferença de 14,5 bilhões de dólares. Estatisticamente não foi um erro grande. Nós tivemos reportado no ano de 2022 uma balança positiva, quando na verdade tivemos uma balança negativa de 9,5 bi de dólar. Eu, inclusive, fui pego de surpresa também. Então, acho que a gente olhou se tinha tido algum erro, vamos dizer assim, intencional, ou se tinha tido alguma negligência, a gente entendeu que não teve, né, e tomamos as medidas cabíveis. Que nunca contou uma mentirinha para a namorada? Em relação à crítica por ter subido os juros, ministra Tereza, eu acho que nenhum presidente do Banco Central gosta de subir juros. Eu sempre brinco com o meu antecessor, que ele nunca teve que subir juros, só teve que cair, que a vida dele foi bem mais fácil que a minha, né? Então, o Banco Central que está caindo juros, o banqueiro central que está caindo juros tem a vida mais fácil, sempre mais agradável, mas a nossa nossa obrigação é uma meta de inflação, e a gente entende que a meta de inflação é importante. As pessoas não sabem nem como se proteger de uma inflação como essa. Se puder fazer por um e-mail, todo desconto é bem-vindo, até no mercado de Istambul. Então, vamos lá. O senhor falou há pouco no Focus. Os radares não têm sido bons para o Brasil. Se for analisar que o Brasil pagou de sobrejuros, sobretaxa de juros, desde o real, em relação à prática internacional, pode botar o Peru também na média, Turquia, nas contas do meu instituto dá 5 trilhões de dólares a mais. Ou seja, os nossos radares ajudaram a drenar do Brasil 5 trilhões de dólares em termos de sobretaxa. É uma proposta que o governo não vai poder aceitar. Credibilidade. Nós podemos confiar nesse sistema de radar que deveria nos proteger? Sobre os radares, né, eu acho que é um pouco a pergunta do senador Alessandro também, sobre o mundo econômico tem errado muito as previsões, né? A gente, inclusive, olhou outro dia uma estatística das previsões do FMI e, de fato, tem até que não erra tanto, mas não é capaz de acertar as grandes tendências. Ou seja, os radares trabalham, infelizmente, contra os nossos interesses públicos, não só políticos, mas econômicos e sociais do país.
voltando ao exemplo da Inglaterra, que não tem, infelizmente, bala de prata, que é muito difícil hoje um país seguir o sistema de metas que a gente segue sem ter um regime de disciplina fiscal, e que os países que tentaram sair disso, sair do regime de metas, a gente tem 2 exemplos aqui, que foi a Turquia e a Argentina, tem outros exemplos, por exemplo, como o Egito, como o Líbano, recentemente, mas assim, não tenho dados aqui, muitos dados, mas gostaria de só dizer que nós entendemos que esse é o caminho a ser seguido. Mas a gente precisa pensar o seguinte, a gente tem um ponto, tem alguma hora que tem uma relação de troca. Se eu alongo o horizonte demais e eu perco credibilidade, a vantagem que eu tenho de estar alongando o horizonte sem gerar custo para a economia, eu estou perdendo pela falta de credibilidade. E às vezes o componente de perda de falta de credibilidade é mais relevante do que o que eu ganho alongando o horizonte. Então, esse exercício de alongar o horizonte precisa ser feito também com credibilidade. Com a palavra, senador Fabiano Contarato. Eu queria perguntar ao presidente do Banco Central se ele sabe quanto que custa 1 litro de leite, quanto que custa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Porque, com todo respeito, nós temos que sair da Faria Lima e interagir com a população que mais precisa. Ora, nós sabemos que o Banco Central, ele possui legalmente o objetivo de fomentar o pleno emprego. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 79. Eu estou perguntando ao senhor, o que tem sido feito para cumprir esse objetivo? Outra coisa, essa taxa de juros, que é um instrumento de política econômica aplicada indistintamente a todos os agentes, é uma taxa Selic de 13,75. Ela vai atingir a pessoa física, ao trabalhador, a toda a população brasileira e a pessoa jurídica, as grandes empresas. O que eu quero saber é, quando essa política pública ela é aplicada de forma igualitária, quem sente os piores efeitos são os mais pobres. Eu não tenho dúvida. Então, a minha pergunta é, o que tem sido feito para que os bancos, as grandes instituições financeiras, também contribuam proporcionalmente ao seu tamanho e aos seus lucros no controle inflacionário do país? É isso que eu quero saber. Ora, porque se você aplica uma taxa Selic de 13,75 de forma indiscriminada para todo brasileiro e brasileiro, seja pessoa física e jurídica, seja banqueiro, seja grandes empresas, quem vai mais sentir esse impacto, obviamente, é a população mais pobre. Lembrando que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal, é erradicar a pobreza, abolir toda e qualquer forma de discriminação, reduzir a desigualdade social e regional. E um outro questionamento que eu faço ao senhor é, o boletim do Copom, ele, embora pretensiosamente técnico, ele é baseado em dados objetivos, mas ele possui, se você pegar esse boletim do Copom, presidente, ele possui fundamentos de natureza subjetiva, principalmente na expectativa em relação ao cenário internacional. A taxa de juros do Brasil é reconhecida a maior do mundo, estando hoje em 6,94 como juros real. Assim, eu quero perguntar ao senhor Roberto Campos Neto, o que o Banco Central está fazendo, o que o Banco Central está vendo que o mundo não está vendo para estabelecer essa taxa Selic de 13,75. O que justifica uma taxa em patamar tão significativo, baseado no cenário externo, que não se aplica em outras economias? Eu não consigo entender isso, porque se você estabelece isso como um requisito, 13,75, está tendo o Copom fala num requisito de natureza objetiva, mas ele é impregnado por conceito de natureza meramente subjetiva. Então, gostaria muito que o senhor explicasse o que o Banco Central está fazendo para implementar o artigo 1º, ou seja, o objetivo de fomentar o pleno emprego, porque hoje nós temos aí 62,5 milhões de brasileiros e brasileiras abaixo da linha da pobreza, uma desigualdade social e regional, em que essa taxa de juros só vai
aprofundar essa desigualdade social. Falo isso como aquele que fica inquieto, jamais perdendo a capacidade de me indignar com essa desigualdade e que, com todo respeito, com essa taxa de juros da Selic 13,75, a maior no mundo, fica difícil de entender. E quando a gente vê o presidente Lula reclamando, é óbvio que ele tem razão quando reclama, porque quem vai ser julgado pelo sucesso ou fracasso da política econômica é ele. Ele que passou pelas urnas. 15 segundos. Agora, se ele não tem o meio para isso, fica difícil efetivamente implementar as políticas públicas ali estabelecidas. Obrigado. No mais, eu quero agradecer e coloco-me à disposição.